Olá, bom dia, amados irmãos, graça e paz. Prazer continuar estudando, aprendendo com o Senhor. Neste domingo, estamos estudando, para quem está entrando hoje, a revista que tem por título Chamada para Adoração. Essa revista é escrita com base nos livros que formam o Pentateuco, onde os autores extraem lições, contemplando o tema adoração nesses 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Então hoje nós temos o grande desafio, que é fazer um resumo do livro de Êxodos, ou Êxodo, em 30 minutos. Então será uma lição um tanto panorâmica, mas mesmo assim tentaremos extrair lições para a nossa vida. Então vamos lembrar um pouquinho. Na semana passada nós fechamos o livro de Gênesis, falamos sobre começo. Lembramos que a palavra Gênesis significa no hebraico Bereshit, embora a palavra Gênesis, assim como a palavra Êxodo que nós estamos vendo hoje, ela não vem do hebraico, ela vem do grego, e Êxodo significa fuga, saída. Gênesis significa começo. E nós falamos na semana passada sobre a importância, de recomeçar, que Deus é um Deus de começo, Deus é um Deus que cria coisas novas, mas também que oportuniza novos começos para a nossa vida. Então hoje nós vamos falar um pouco do Êxodo, mas não podemos esquecer o livro de Gênesis. Se você abrir a sua Bíblia, no finalzinho do livro de Gênesis, eu vou ler apenas os últimos versículos. Gênesis 50, versículo 22, diz o seguinte: José habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu 110 anos. Viu José os filhos de Efraim até a 3ª geração, também os filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais José tomou sobre os seus joelhos. Disse José a seus irmãos: eu morro, porém Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. José fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará e fareis transportar os meus ossos daqui. Morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram-no e o puseram num caixão no Egito. Só para a gente lembrar, na verdade, relembrar a história. Todos lembram que houve uma grande fome para as bandas lá de Israel, onde ainda não era Israel, mas onde o povo de Deus estava. E por conta dessa fome, eles saem em busca de alimento e vão para o Egito comprar grãos, trigos. E a história se desenrola a ponto de José permanecer no Egito. José, que era um dos filhos de Jacó, ele permanece no Egito. Ele tem uma ascensão social, ele se torna governador do Egito. Ele, que outrora foi vendido como escravo, agora está na posição de governador do Egito. E ele está justamente nesse momento onde seus irmãos descem para o Egito em busca de alimento. E lá tem toda uma história que vocês conhecem. E o fato é que, com o tempo, José levou então toda a sua família, todo o povo desce para o Egito. Com o passar do tempo, esse povo cresce. Na verdade, ele não cresce, ele se multiplica. Se vocês observarem, havia uma promessa, Deus deu lá a Abraão, capítulo 12, de que Abraão seria pai de uma grande nação, ou seja, uma multidão, um povo que se formou a partir dessa promessa. E esse povo, ele cresce no Egito, provavelmente se destaca, em algumas atividades. Há quem diga até que as pirâmides foram construídas, em parte, pelos egípcios. E o povo cresceu muito, e esse crescimento deixou o Egito instável. Os egípcios passaram a entender que era uma ameaça.
o crescimento desse povo no Egito. E esse povo que agora eles descem como imigrantes, surge um novo faraó e o povo é colocado agora na condição de escravo. Então é uma mudança drástica, né? Sai da condição de alguém que é recebido com toda a atenção, agora eles estão escravos no Egito. E é nesse contexto que o Êxodo começa. Começa justamente com o povo no Egito, já na escravidão, aproximadamente, parece-me que 400 anos se passaram, e agora o povo está no Egito, nessa condição de escravo. E o texto então vai se desenvolver, vai se desenrolar justamente esse povo tentando sair da condição de escravo, sair da condição de perseguidos, em busca da promessa, do cumprimento da promessa feita por Deus, que daria a eles uma terra especial, uma nova terra. E esse povo então ele tenta sair do Egito. E o Êxodo vai relatar essa saída. E eu vou tentar agora fazer aqui um resumo que a revista apresenta, que é uma retrospectiva histórica de como Deus liberta o seu povo. E essa libertação ela tem uma importância, ela tem um significado, que é justamente fazer com que o povo continue no processo de adoração. Uma vez que Deus criou o povo, nós vimos isso em Gênesis, Deus separou esse povo, criou esse povo para a adoração, ou seja, era um povo que devia adorá-lo exclusivamente. Essa era uma das características, né? Uma adoração exclusiva, ou seja, não poderia haver adoração dividida, adorar a outros deuses, a não ser o único e verdadeiro Senhor. Então Deus queria continuar com essa promessa, esse pacto, essa aliança. Eu liberto vocês daqui, mas vocês vão continuar me adorando. Eu vou então tentar aqui apresentar o resumo. Eu já falei, a descendência de Abraão se multiplica no Egito, promessa de Deus. Tal crescimento era parte do cumprimento das promessas de Deus ao patriarca Abraão. Isso está em Gênesis 12, 2. Um novo rei que não conhecia José assumiu o trono. Não sabia ou não deu valor às condições que os hebreus chegaram no Egito. Uma das estratégias para a sustentação do novo governo foi a anulação de possíveis futuros socos de insurgência entre a população, ou seja, eles temiam que a população de hebreus crescesse tamanha a ponto de promover rebeliões, insurreições, ou seja, ameaçar a estabilidade política, a integridade física do Egito, que era uma grande nação. Os hebreus foram escravos e submetidos a trabalhos forçados. Deus escolheu um homem para que se casasse com uma mulher também da casa de Levi. Eu vou falar um pouquinho. Dessa família, Deus levanta aqueles que seriam usados para conduzir os hebreus à terra da promessa. Os filhos de Israel puderam comprovar isso. Ainda que parecesse ter se esquecido dos seus escolhidos, Deus estava trabalhando em favor deles. Nasceu Moisés. Faraó havia decretado a morte de todos os meninos hebreus. O menino Moisés foi posto em um cesto e encontrado por uma das princesas e mais tarde foi levado à casa de Faraó para ser educado como filho da princesa. Então aqui está uma pequena retrospectiva do povo hebreu no Egito. Abra sua Bíblia agora em Êxodo 14, 15. Êxodo 14, 15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Esse versículo é clássico, todos nós conhecemos. Mas vamos entender então um pouquinho do contexto. Vemos que o povo está na condição de escravo. E quando nós estamos, você, quando estamos nessa condição de adversidade, seja ela qual for,
A coisa que nós mais fazemos é clamar. É o momento que mais oramos, é quando nós estamos enfrentando alguma dificuldade. Quando as coisas estão boas, quando tudo vai bem, necessariamente as nossas orações não são intensificadas, mas quando vem enfermidade, o desemprego, as contendas na família e outras coisas, nós então intensificamos as nossas orações. O povo no Egito estava sofrendo. Ser escravo não é coisa boa. Eles estavam sofrendo muito, trabalhando forçadamente e trabalho pesado. O trabalho que o egípcio não fazia, eles faziam. Principalmente trabalhos ligados à construção, a carregar aquelas pedras imensas que deram origem às construções no Egito, era trabalho dos hebreus. E eles apanhavam, né? Para se fazer isso era através de chicotes, não era uma coisa espontânea, CLT não havia, nada disso. O trabalho era escravo. Se não fizesse, apanhava e, consequentemente, morria. E o povo então começou a clamar a Deus, pedindo a Deus uma libertação. Pedindo a Deus que os libertasse, que os tirasse daquela situação do Egito, de escravidão. Quando nós pensamos na ação de Deus, precisamos entender que Deus ele não age como nós agimos muitas vezes. Deus age dentro de algo que ele controla, dentro de um plano que muitas vezes nós não conseguimos entender. Enquanto eles estavam sofrendo no Egito, Deus estava já planejando, preparando a libertação deles. Para isso, ele faz com que um casal, duas pessoas se casem, que vai dar origem a Moisés, ou seja, o pai de Moisés e a mãe de Moisés, da tribo de Levi, uma tribo que era uma tribo separada exclusivamente para a adoração. E Deus prepara então esse casal, e esse casal vai gerar alguns filhos, Arão, Moisés, Miriam, que são os protagonistas da história do Êxodo. E Deus levanta então um homem chamado Moisés e diz: é esse homem que vai liderar e que vai libertar o meu povo. O interessante é que a história diz que é importante entendermos o pano de fundos da história de Moisés. Moisés nasce no Egito. Quando Moisés nasce no Egito, ele nasce sobre o decreto de Faraó, que manda matar todas as crianças com menos de 2 anos de idade. Moisés, então, ele é adotado. Que coisa, né? Providência divina, ele é adotado pela princesa, pela filha de Faraó. E é levado para o palácio. Ironia, parece uma ironia do destino, mas não é, é o plano de Deus. Deus faz com que Moisés vá para o palácio, onde ele aprende a se comportar como um príncipe, talvez o futuro regente da nação. Lá ele deve ter aprendido muitas coisas, inclusive há uma das tarefas mais difíceis, que é liderar um povo. Liderar um povo naquelas condições de sofrimento, e com sofrimento as reclamações, as lamentações, as queixas. Não era um povo pequeno, era aproximadamente, parece-me que 3 milhões de pessoas no total já tinham por essa época aí. Então era um número muito grande de pessoas que Moisés tinha que tirar do Egito e levar para a terra prometida. Eu achei interessante o autor trazer esse tema, libertos para a adoração. Isso tem a ver também, e já falando, já aplicando a lição para a nossa vida, tem muito a ver com a nossa vida, conosco. Nós fomos libertos, assim como os egípcios foram libertos do domínio, da tirania
ou os hebreus foram libertos da tirania dos egípcios. Nós também, a Bíblia fala que nós somos libertos do pecado. O pecado escraviza e tem escravizado os homens. E o pecado traz consequências drásticas e dramáticas para aqueles sob o seu domínio. Romanos, inclusive, vai dizer que o salário do pecado é a morte. Não só a morte espiritual, mas a morte física. A gente vê hoje tantas pessoas, mortas, com aparência de vivas, mas mortas espiritualmente, mortas emocionalmente, mortas em muitos aspectos. E essas pessoas precisam da libertação. Precisam de uma libertação. E para isso Deus manda seu Filho Jesus Cristo. E João vai dizer: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Um dia eu também alcancei essa libertação, muito novinho ainda, entendi a minha condição e aceitei e fiz esse compromisso, já são quase 40 anos, desse compromisso com Jesus. Queridos, o homem sem Cristo vive uma condição de escravidão. O único meio, a única forma de libertar este homem das garras do mal, das trevas, é através única e exclusivamente de Jesus Cristo. É Ele quem nos liberta, é Ele quem quebra todas as amarras, é Ele quem tira o cativo do cativeiro. E essa mensagem ela precisa ser hoje reforçada, pregada por nós. O mundo hoje está muito pluralizado. Tudo bem que devemos respeitar as demais crenças, mas isso não impede que nós preguemos a verdade que está em Jesus Cristo. Assim como no passado, no Egito, Deus levantou Moisés. Moisés então assume esse compromisso, lidera o povo na saída do Egito. Todos nós sabemos aquele capítulo magnífico da travessia do Mar Vermelho, quando o povo, fugindo do Egito, perseguidos por Faraó e seus cavalos, agora, depois de sair do Egito, se deparam diante do mar. Muitos pensaram: e agora? O que nós vamos fazer? Alguns gritaram e disseram: Moisés, você nos tirou do Egito para morrermos aqui na mão de Faraó e dos seus soldados. Alguns reclamaram, mas Deus, de forma miraculosa, maravilhosa, dá o escape ao povo. Ele abre um caminho no meio do mar e o povo passa a pés enxutos até o outro lado. Depois o mar se fecha. Faraó e seus soldados são jogados no fundo do mar. Então podemos extrair muitas lições nesse êxodo. A primeira lição que nós podemos extrair, assim como o livro de Êxodo, a palavra êxodos quer dizer saída, fuga, podemos afirmar que temos uma saída. Há uma saída para a nossa vida. Há uma saída para o problema que enfrentamos. Há uma saída para a luta, para a dor que enfrentamos, porque a saída é Jesus Cristo. Ele é a saída. Uma outra lição também que nós podemos tirar do texto, do livro de Êxodo, inclusive você vai ter que ler todo o livro, é entender que a adoração a Deus é um compromisso para toda e qualquer situação. Adorar a Deus na alegria é ótimo e fácil. Adorar a Deus com a geladeira cheia, a barriga vazia, ou a barriga cheia, a geladeira cheia, é fácil. Agora, adorar a Deus em meio à luta, em meio à dor, em meio à dificuldade, em meio à escassez, para muitos não é fácil.
E é justamente isso que eu quero trazer para os irmãos. O texto fala de libertos para a adoração. Eles foram libertos da escravidão do Egito. A pergunta que eu faço: o que é que nós fazemos enquanto não somos libertos? Enquanto estamos enfrentando uma luta, uma dor, uma dificuldade. Adoramos ou não? Deus então firma um compromisso que nós precisamos adorá-lo em toda e qualquer situação. O povo no Egito estava esquecendo desse compromisso de adorar a Deus, mesmo em meio à escravidão. Muitos trocaram a adoração pela lamúria, pela lamentação, pela queixa. Eu conheço crentes que se lamentam mais do que outra coisa. Há uma música, não sei que canta, que diz assim: em vez de reclamar, comece a adorar. Provavelmente, assim como eles enfrentaram lutas, dores, chegaram até a pensar que Deus os havia esquecido, nós também, por vezes, pensamos assim, dadas as circunstâncias. E é nesse momento que Deus nos convida para adorá-lo em meio à dor, em meio à adversidade. Não perca tempo, irmãos, se lamentando, reclamando, procurando os porquês. Não sei qual é a sua situação, não sei como você está vivendo, o que você tem enfrentado, mas eu te desafio a trocar a queixa, a lamentação, pelo louvor. Amanhecer cantando, louvando a Deus, bota um som. A situação está difícil, bota uma música boa, um louvor bom, faz a leitura, a meditação na palavra do Senhor e você vai ver os efeitos disto na sua vida. Então nós temos um compromisso, irmãos, adorar a Deus em toda e qualquer situação. E se você ler o contexto, ler a história, parece que o povo se esqueceu desse compromisso. Com o passar do tempo, já demorado muito tempo no Egito, eles começaram a adotar hábitos egípcios, pagãos, diferentes daqueles estabelecidos por Deus para o seu povo, que era um povo exclusivo, que não deveria se misturar com as demais nações, justamente para não adquirir os seus hábitos. E se você for caminhando um pouco mais, vocês vão ver que eles eles descambam para a adoração a falsos deuses, que é um pecado terrível, o pecado da idolatria. Deus não se agrada. E vocês lembram que enquanto Moisés estava recebendo os mandamentos, eles estavam embaixo, construindo um bezerro de ouro para adorar. Esse bezerro de ouro dizem que é uma réplica do boi Apis, que era uma divindade adorada no Egito. Vejam, eles aprenderam a falsa adoração no Egito. E agora, mesmo acompanhando Moisés no monte, recebendo os mandamentos, eles estavam inquietos, querendo um Deus palpável. Uma lição que nós precisamos também aprender com esse povo, com o livro do Êxodo. Precisamos esperar em Deus. Não podemos agir por nossas próprias mãos, nem atitudes apressadas. Precisamos entender que Deus tem o tempo dele, ele tem o controle do tempo. Não podemos nos desviar. Não pense você que Deus se esqueceu de você. Não pense você que Deus está atrasado. Não. Ele é o Senhor do tempo. Há quem diga até que o tempo de Deus é diferente do nosso. Enquanto o nosso tempo é Cronos, o tempo de Deus é um Kairos. Não tem começo, nem meio, nem fim. É só eternidade. E Deus então age em favor do seu povo. É isso que Êxodo diz. Deus ouve a oração, Deus ouve o clamor do seu povo e no seu tempo ele liberta o seu povo. E ele liberta o seu povo para a adoração, seja no Egito, em meio ao vale de lágrimas, de dores, seja no caminho em direção a Canaã,
como nós estamos, caminhando em direção à nossa Canaã, o céu. Enquanto isso, enquanto estamos aqui, devemos adorar a Deus, consagrar a nossa vida diariamente. Eu lembro muito de uma passagem de um dos textos mais lindos da Bíblia, em Abacuque, na oração de Abacuque, e reflete um pouco isso, a importância de adorarmos a Deus, mesmo no Êxodo. Quando ele diz, ainda que a figueira não dê fruto, ainda que não haja animais no curral, ainda que não haja fruto na oliveira, e ele vai falando de um texto lindo. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Adorar a Deus é isso, irmãos. É entender que Deus é Deus. Não importa as circunstâncias, não importa a situação, Ele tem o controle. E tem coisas, irmãos, que não está ao meu alcance, não compete a mim, não compete a você entender. Podemos dizer que são os desígnios de Deus, ou os mistérios que Deus tem e não nos revelou. Por isso eu prefiro adorar a Deus, mesmo não entendendo, mesmo não vendo, mas Deus já viu. E Deus já preparou e tem preparado algo melhor para mim e para você. Então, o grande desafio para nós hoje, a Igreja de Cristo, no século XXI, que está vivendo, penso eu, um momento aparentemente de calma, liberdade de culto, algumas ameaças aqui e ali. Há um problema nosso, em nós, que precisamos entender e resolver. Estamos aqui, como já disse, de passagem. O meu alvo, o seu alvo não é ficar aqui. Eu quero ir para o céu. Estamos aqui numa passagem, caminhando com direção. O que fazemos enquanto estamos aqui? Esta é a pergunta. Como nos comportamos? Como vivemos enquanto estamos aqui? É a pergunta. E eu já falei, uma forma é reclamar. Outra forma é adorar a Deus, mesmo em meio às dificuldades. A coisa para muitos não é tão simples assim, até para o povo hebreu. Lembram de uma passagem quando eles se queixam a ponto de dizer que a cebola do Egito era melhor. Eles tinham saudade da cebola do Egito. Alguns crentes que eu conheço estão aqui, mas se pudesse ficariam aqui. Dado a necessidade de ter coisas e de ter bens, que eu penso que vão ter dificuldade de deixar seus bens materiais, os bens materiais. E alguns desenvolvem um apego muito grande ao mundo. O próprio Jesus disse: nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Outra passagem diz que nós devemos pensar nas coisas que são do alto, nas coisas de cima. Eu não sei como você tem vivido os seus dias. É um bom momento para refletirmos, pensarmos, justamente agora quando o ano se inicia, e traçarmos novos objetivos e horizontes para a nossa vida. E que nesses horizontes e objetivos não esqueçamos desse nosso compromisso de adorar a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo, adorar a Deus, nos bons e nos maus momentos. Entendendo que Deus é Deus de livramento, é o Deus que livra o seu povo, é o Deus que liberta o seu povo de todo e qualquer mal. A minha oração no dia de hoje, com essa lição rápida, mas objetiva, é que nós sejamos de fato um povo escolhido, separado por Deus para a adoração. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um ótimo domingo e até o próximo, se Deus permitir.
Em nome de Jesus. Amém.